A paz do Senhor, minhas queridas, tudo bem? Infelizmente, hoje a gente não pode estar juntas, não podemos estar juntas, combinando com a nossa confraternização, nossa união, mas estamos juntas aqui, no nosso coração. Temos certeza que uma está orando pela outra, para que Deus possa nos guardar desses dias tão turbulentos, que a gente vai passar esses dias agora de carnaval. Mas Deus é conosco. Mas eu não podia deixar vocês, sem o resumo da nossa célula, que nós estamos estudando sobre Ezequiel. E hoje nós vamos estudar sobre Ezequiel 14. Eu não vou ler todo o texto de Ezequiel 14, porque são 23 versículos, mas eu peço que vocês leiam para vocês entenderem o contexto todo da história. Eu vou apenas fazer um resumo, que espero ser breve para não tomar tempo de vocês. E nós vamos começar falando sobre Ezequiel 14, que no livro de Ezequiel, Ezequiel existe nesse contexto, Deus levantando a palavra de Ezequiel, que pessoas estavam ali que não apenas tinham levantado ídolos físicos, ídolos que a gente pudesse tocar, não, eles estavam também levantando ídolos dentro dos seus corações. Pessoas que estavam ali cultuando a deuses como dinheiro, como orgulho, botando pessoas como prioridades na vida, colocando algo ou alguém no lugar de Deus. Não apenas da maneira, como eu falei a vocês, não a maneira tocável, assim, eu estou vendo um ídolo aqui na frente, não. Eles estavam cultuando esses ídolos dentro do coração. E eu vou ler aqui para vocês, para não ficar só eu falando. A palavra de Deus, ela aqui em Ezequiel 14 fala bem claro sobre isso. No versículo 3 ao versículo 4. Anotem aí para depois vocês lerem. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração e tropeço de maldade puseram diante a sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogados por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor, Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante a sua face, que é a face de Deus, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo, eu lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Gente, desculpa até a maneira que eu vou falar, é muita cara de pau, desses profetas. Se eles levantam ídolos físicos, levantam ídolos nos seus corações, e ainda chegam até o profeta para consultar Deus, não é muita cara de pau de uma pessoa? Mas isso nos reporta porque essas pessoas que fazem isso são sacerdotes, são fariseus, são pessoas que conhecem a Deus, que tinham uma certa intimidade com Deus. Mas mesmo assim, apesar de todos esses erros, mesmo eles estando ali no exílio, eles estando ali sendo alimentados por idolatria, eles construindo deuses nos seus corações, eles ainda têm a ousadia de chegar diante do profeta e pedir que quer que Deus fale com eles. Deus disse aqui, vou falar com eles sim, mas conforme a multidão dos seus ídolos, quer dizer, conforme a multidão dos seus pecados, conforme a multidão das suas idolatrias. É assim que eu vou responder para eles. Irmão, é como se nós estivéssemos com o coração tão sujo diante de Deus e for questionar Deus por determinadas situações. Como a gente pode questionar Deus em alguma coisa se o seu coração está sujo? Você pode até questionar, mas a resposta vai ser segundo a multidão do seu pecado. Deus vai te responder segundo a multidão das suas idolatrias. Porque Deus, ele não habita em lugares sujos. Ele não divide, como nós falamos na semana passada, ele não divide a sua honra com ninguém. A honra é dele. Nós vivemos para ele, por ele e com ele. A gente não pode botar ninguém no lugar. Então Deus vai lá e vai responder segundo o coração deles.
Mas Deus, ele é tão longânimo, ele é tão misericordioso, que lá no versículo 6 e o versículo 8, o Senhor clama o arrependimento. Olha só. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos, deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de toda a vossa abominação. Ele está clamando, pelo amor de Deus, se convertem, larguem seus ídolos. Eu quero que vocês voltem para mim. No versículo 7, porque qualquer homem da casa de Israel ou estrangeiro que peregrinar Israel e se alimentar de mim, se levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeços de maldade diante do meu rosto, eu vier ao profeta para me consultar por meio dele, assim diz o Senhor, responderei por mim mesmo e porei o rosto contra o tal homem. Deus vai se colocar contra esse homem e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e saberei que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Então essas pessoas que fazem isso e não vão diante de Deus consultar, Deus vai responder e vai arrancar essas pessoas do nosso meio. Porque ele está pedindo arrependimento. Ele está clamando, está aqui no versículo 6. Convertei-vos e deixai os vossos ídolos. Mas muitas vezes as pessoas estão tão cegas, elas estão tão assim, acostumada com esse pecado dentro do seu coração, que acha que está normal, que é normal viver da maneira que está vivendo. Viver em adultério, viver em fornicação, viver roubando, viver prostituindo, amar ao dinheiro acima de todas as coisas, colocar uma pessoa no lugar de Deus. Eles acham que eles estão confortáveis, mas vai chegar uma hora que elas vão consultar a Deus. Vai chegar uma hora que elas vão pedir permissão, pedir orientação a Deus, e Deus vai dizer para elas, basta, você não se converteu, você não arrancou de dentro de você. Deus, ele conhece as nossas intenções. Não adianta viver de aparência. Não adianta eu aqui, Graça, estar aqui falando isso com vocês e dentro do meu coração ter ídolos. Eu tenho amor ao dinheiro, vivo em prostituição, vivo em fornicação, faço isso, faço aquilo outro contra Deus, e agora eu estou aqui diante de vocês falando alguma coisa. O que adianta isso? Deus está sondando o meu coração, está sondando o coração de vocês. Não adianta viver de aparência. Nós não estamos mais em tempo de viver de aparência, nós temos que viver a realidade de Cristo na nossa vida. Eu já falei com vocês uma vez, se eu não falei, eu vou repetir. Quando Jesus olhou para aquela figueira linda, toda cheia de folhas bonitas, Jesus chegou até aquela figueira procurando frutos. E não tinha frutos. E Jesus vai lá e amaldiçoa aquela figueira. Por quê? Porque a figueira, ela dá a folha e o figo, ela fica por debaixo da folha. Você de longe, você não consegue ver se aquela figueira tem figo. Porque está de longe, a folha está protegendo o figo. Mas quando se aproxima, Jesus vê que ela não tem mais figo, ela não tem figo. Ela está com folha, mas não tem figo. Tem muitos crentes que estão na igreja dessa maneira. De longe, são pessoas santas, são pessoas íntegras. Mas quando você se aproxima, que você vê a podridão dessa vida. É assim que Deus faz. Quando você se aproxima, Deus olha e cega, porque Ele conhece a intenção do seu coração. Não adianta a gente viver de aparência. Deus, Ele não vê a capa. Deus vê o interior. Deus vê o seu interior. É o que Ele está falando aqui para o profeta Ezequiel. Eles estão vivendo de aparência, Ezequiel, mas eu sondo o coração. Mas Ele é amoroso. Mas Deus, Ele é amoroso, Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente se converta, que saia desse caminho, que peça a Deus, Deus me dê força, Deus me dê graça. Senhor, eu quero abandonar isso.
Qual é o Deus? Qual é o que está dentro do seu coração? Qual é o ídolo que está dentro do seu coração, que está te atrapalhando? Que está te impedindo de você se encontrar com Deus, de você ter essa comunhão perfeita, essa sintonia com Ele. Você pode consultar Ele, mas Ele vai te responder da medida dos seus ídolos. Ele vai te responder com a medida da sua maldade. Se o teu filho é mal criado, teu filho é respondão, se teu filho é desobediente, se teu filho te maltrata, se teu filho faz perversidade com você, seu filho chega para você e fala assim: mãe, pai, me dá um presente. Você vai dar o presente para ele? Ou você vai chamar ele à razão e vai falar assim: agora você quer presente? Mas você é assim comigo, é assim, assim, assim. Você vai responder ele mostrando a maldade dele. É assim que Deus está falando aqui, Ezequiel. Deixa eles virem, mas eu vou responder segundo a maldade que está no coração deles. E no versículo 14, ele é tão interessante que Deus fala aqui no versículo 14 que o juiz é um juiz individual. Olha só o que fala aqui no versículo 14. Ainda que estivesse aqui no nosso meio esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. A justiça, ela é individual. Não se deixe atrapalhar pelos erros dos outros. Você está numa igreja, você está numa casa, está numa família, até mesmo numa célula, e você olha assim, poxa, mas aquela irmãzinha ali, aquele irmãozinho ali, olha, não desce aqui na minha goela, como se diz, né? Não desce. Eu vejo uma hipocrisia na vida dele, eu vejo uma coisa errada na vida dele. Não se deixa se levar por isso, porque aqui está dizendo bem claro: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui na terra, somente eles livrariam a alma deles. No versículo 16, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 23, fala mais sobre isso. Eu não vou ler porque já estou com 12 minutos de vídeo. Nesses versículos que eu falei com você, ó, 14, 16, 18, e depois do 21 ao 23, Deus deixa claro que o juízo é individual. Você pode orar pelo seu esposo, orar pelos seus filhos, mas você não vai salvar eles. Você tem que mostrar a eles o caminho. Você tem que alertar eles onde eles estão errando. Você tem que mostrar a eles onde eles estão errados. Mas você não pode fazer nada para salvar a vida deles. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, eles não poderiam fazer nada por mim, se eu mesmo não quero fazer. A mensagem é clara. Ezequiel deixa a mensagem clara: cada pessoa é responsável diante de Deus. Não podemos depender da fé dos outros, dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos pastores. Não podemos depender da fé deles, porque eles são falhos. Você não sabe o coração dele, você não sonda o coração dele, você não conhece a intenção do coração dele, você não conhece a intenção do meu coração. Você não sabe se existe algum ídolo dentro do meu coração que eu estou colocando no lugar de Deus. Você não sabe. Mas você sabe o que existe no seu coração. Mas você sabe o que Deus tem mostrado para você. Você sabe o que você está colocando no lugar de Deus. Então a responsabilidade é essa. Deus não quer apenas uma aparência externa correta. Deus não quer a pessoa linda, poderosa, cabelinho bonitinho, arrumadinho, terno, gravata. Deus não quer isso. Deus quer um arrependimento sincero, quer uma fidelidade verdadeira. Ele busca uma sinceridade, não apenas uma religiosidade. Nós temos visto muito isso na nossa igreja, é religiosidade. É aquele rito. Parece até algumas igrejas, né? Até parece igreja católica. Faz aquele rito. Deus não quer isso. Deus busca uma sinceridade.
A nossa fé, ela não depende da espiritualidade dos outros, depende da nossa espiritualidade. Eu posso estar numa igreja, eu posso estar numa célula, eu posso estar numa família onde não existe pessoas com espiritualidade sincera. Não importa, como nós dizemos, nós falamos lá em cima, é individual. Deus quer a sua espiritualidade. Deus está buscando o seu arrependimento. Deus está buscando a sinceridade no seu coração. Ele não quer apenas o seu exterior, Ele quer o seu interior. Ele quer um coração voltado para Deus em todos os sentidos. Ele quer um coração realmente com uma espiritualidade fiel e verdadeira diante de Deus. Então, eu já vou me encerrar por aqui, que já vai dar para 16 minutos de vídeo. Eu quero que vocês analisem, minhas amadas, que tem no coração de vocês que está impedindo de uma espiritualidade fiel e verdadeira com Deus. Se tem, arranca hoje, arranca nessa tarde, porque Deus procura, Deus quer uma sinceridade no coração de vocês. Deus quer um coração voltado, Deus quer um coração temente a Deus. E lembre-se disso, se você não tem um coração temente a Ele, se você tem ídolos no seu coração, se você o buscar, Ele vai te responder segundo a sua maldade. Eu acho que não é isso que você busca, não é isso que você procura. Eu não procuro, eu quero receber de Deus palavras de fé, palavra de graça, palavra de ousadia, palavra de fortalecimento, não palavras de cobrança. Então se coloque na posição. Deixa Deus ocupar o lugar que é dele. Tire todas as outras coisas. Tira. Limpe o seu coração. Limpe a tua casa, que é o teu corpo, para que Deus possa habitar no seu coração. Amém? E olha só, vou deixar para vocês, para saber se vocês assistiram o vídeo. Eu quero que vocês me digam o que está escrito no capítulo, no versículo 21. Ezequiel 14, versículo 21. Essa é a resposta, é a pergunta que eu quero a resposta na sexta-feira que vem. Amém? Vocês vão ler esse versículo, porque lá na célula, antes da gente começar a célula da sexta-feira que vem, nós vamos ler esse versículo 21 com vocês e nós vamos fazer uma aplicação lá em Apocalipse desse versículo. Amém? Então, tarefa para casa, o que está escrito em Ezequiel 14, versículo 21. E um beijo no coração de vocês. Agora eu vou tomar um cafezinho sozinha, comer um biscoitinho sozinha, porque eu não tenho vocês aqui do meu lado. Mas não tenho do meu lado físico, mas eu tenho do meu lado aqui dentro. Vocês estão aqui dentro de mim. Eu tenho certeza disso. Eu não estou dividindo o meu coração, tirando Deus, colocando vocês. Não, vocês estão juntos, porque nós somos uma família em Cristo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Aproveite esses dias, descansem. Curta a sua família, curta seus filhos, seus netos, seus esposos. Curtam bem e descansem na presença do Senhor. Sexta-feira, trabalho de casa, hein? Fiquem todas na paz.